Notícias do momento, edição nacional aqui com vocês nesse dia 18 de maio, aqui começando a semana nessa segunda-feira cheia de coisa boa. Então vamos lá diretamente às nossas notícias de hoje. Temos o nosso cartaz aí sobre notícias do momento, edição na internacional, aqui o nacional, esse é o nosso programa nacional. Vamos falar sobre uma empresa de Vorcaro que fechou 300 milhões de contratos com o governo L. Música Coração, nosso vídeo que tá todo dia bombando, aí Transição Planetária também amanhã, e os vídeos que a gente tá colocando com Paulo Cassiano e outros mais, né? Agora chega, agora veja aí, né? E também Cuba em Alerta, um vídeo novo que a gente tá lançando agora no Café com o Luciano César, amanhã de manhã, um grande vídeo, a gente falar sobre essa situação aí. Também vamos ao Desperto da Era de Aquário. Hoje à noite nós temos a nossa live em Portugal, Lisboa, chegando aí. Atenção, notícias nacional, povo querido do meu coração, onde está agora a nossa vinheta nacional chegando, atenção, povo, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, aí paz na mídia. Vemos aqui que a base aérea de Anápolis recebe treinamento inédito com o caça Gripen. O Gripen está sempre pronta, presente no Brasil precisar. Tá aí o Gripen brasileiro, da base de Anápolis, né, com os Gripen que estão sendo um sucesso aqui no Brasil. A FAB continua com os seus caças aí, o caça mais moderno da FAB. E vamos falar sobre o assunto do Flávio ter embolsado o dinheiro de Vorcaro, né? Todo mundo comenta isso, mas mesmo com as narrativas adversárias, Flávio ganha 39 mil seguidores nas suas redes sociais e alcança 2 milhões de interações, o Flávio, né? Então a coisa tá, não adianta, eles tentam denegrir, macular, mas não conseguem. Então o TPF sabe que ele aconselhou o Vorcaro, surgiu um áudio aí muito comprometedor que o L teria falou justamente aconselhando o Vorcaro a fazer determinadas coisas aí. Então a lista de supostas autoridades ligadas a Vorcaro só aumenta. E muitos políticos estão no radar aí para serem denunciados também. E o L foi desmascarado, né? Em certos momentos a gente vê que o governo L recebeu dinheiro do Vorcaro e uma empresa de Vorcaro, que é a empresa Bion, que fazia insulina, fechou um contrato de 303 milhões com o governo federal, né? Esse é o contrato que foi aí o Gustavo Gayer tá falando isso aí, é uma fábrica em Minas Gerais e é produção de insulina e tal, só que esse dinheiro partiu do governo federal e foi de certa maneira parar na mão do Vorcaro, né? Então, só que, como falam os assinantes, não pode falar que a Globo recebeu dinheiro do Vorcaro, que o Luciano Huck foi propaganda do Eubank e tal, isso não pode. Agora, né, não pode falar que o Alexandre fechou contrato de 129 milhões, porque isso é passar pano pro Flávio Bolsonaro, não quer dizer, eles querem culpar o Flávio, né? Por ele ter pegado um empréstimo totalmente legal do Banco Master, não é isso aí. Bom, essa empresa farmacêutica, a Bion, que tem o Daniel como principal acionista, possui contrato de 330 milhões com o governo Lula via SUS, e nós pagando isso, o dinheiro do Vorcaro, né? Então, bom, a gente vê várias coisas também que os áudios estão vazando por aí com muitas informações comprometedoras. Agora, se não tem delito, o que Vorcaro poderia delatar sobre o filme? Daniel Vorcaro não citou em sua delação premiada os valores enviados para o filme Dark Horse. Então, ele, claro, porque era uma coisa legal, o que ele vai falar? Ele fez um empréstimo com qualquer outro, né? Tentam acusar também e denegrir os filhos do capitão, o Eduardo. Então ele fala que ele não comprou imóvel nos Estados Unidos, não tem nada no nome dele, mora de aluguel, e então os jornalistas querem a todo custo, né, macular a imagem do Eduardo e tudo mais, mas não vão conseguir. O próprio presidente da República negociando a venda de um banco. Você acha certo isso, né? Ele aconselhando o banco a comprar, a vender. Não pode fazer uma coisa dessa, né? Foi uma vingança que tentaram fazer em cima do Flávio para tentar encobrir com uma grande fumaça esse assunto aí do Vorcaro. Então, claramente, os áudios mostram, né, que o L aconselhou o Vorcaro a não vender o Banco Master ao BRB e ao BTG Pactual, né? Então, não vendeu o banco porque saberia que o dinheiro iria parar de jorrar, né? Então, é um absurdo, isso é um absurdo, totalmente absurdo essas coisas, vou te contar. A coisa não está
de modo nenhum ainda esclarecida, né? Bom, aqui eu tenho também o André Mendonça, que fala que partiu para cima de Ali e ministros, né, que partiu para cima ali, e o PF prende hacker ligada ao Banco Master. Veja o vídeo de notícia, né? Então, muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo mesmo. Bom, vamos lá também. A gente vê também mais essa também aqui da campanhas do caso Master. Foi detido em Dubai, agora um foragido da sexta fase da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, Victor Lima integrava um núcleo chamado Os Meninos, no esquema do banqueiro Daniel. O grupo era o braço tecnológico da informação. Então, assim, a polícia de Dubai também deteu esse hacker ligado a Vorcaro, que foi preso em Dubai e deportado para o Brasil após ordem internacional de André Mendonça. Então, veja que eles estão botando todo mundo em cana, aí, tá? Aqui vemos mais essa também. Campanhas de Lula e Flávio Capitão já travam batalha no TSE, né? Campanhas de Lula já estão travando e Flávio reforça a candidatura, que não vai desistir. Então ele está forte aí mesmo, tá? Está cada vez mais forte e não tem como ele desistir dessa situação. Ele está já crescendo bastante aí, bastante, não vai parar de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Então ele vai ser sim nosso candidato aí, tá? Vamos a mais notícias quanto ao Jorge Messias, né? Ele quer voltar para o ST, então parece que o L vai tentar novamente, mas já disseram que ele não pode voltar e tem leis que proíbem e tal. Então ele mantém esperança de chegar ao ST ainda, vamos ver. Eu acho que eles não vão conseguir, né? Aqui continuando também, eleições à vista, né? L lança pacote de bondades estimado em 200 bilhões de reais para tentar ver se conquista os parlamentares para votarem por ele, as emendas, né? É um absurdo isso aí, né? Aí, pessoal, ele vai reenviar a indicação de Messias a vaga no ST. Que absurdo. Cada coisa absurda que a gente está vendo, que é inacreditável que isso seja real. É inacreditável. Parece assim algo criado justamente para destruir a si mesmo. E propriedades do eleitor são as piores avaliações do governo L, diz o Datafolha. E também L acredita que a boa relação com Trump pode evitar a aplicação de novas tarifas, né? Daí então, o senador Marcos Duval acabou de afirmar que não pretende parar suas ações na América Latina com a VZ. Segundo a intenção do presidente americano é acabar com o socialismo em todo o território, inclusive no Brasil, né? É isso que a gente está vendo aí, e ele já está buscando mesmo essa situação. E o Exército se opõe a classificar facções como terrores. É evidente que eles não querem, porque para muitos é inexplicável ver quem deveria defender o país recuar diante do delito organizado. Então eu vou te contar aí, algumas facções impõem toque de recolher e aterrorizam famílias. O Exército dá esse passo para trás aí, mostrando que o Exército é mesmo comandado por essa turma dos Mela, né? Datafolha, governo L tem a pior avaliação em segurança e também há 20 anos nunca arrancaram tanto dinheiro do povo como agora no L no poder. Delegado expulso dos Estados Unidos pode ter ordem de prisão emitida pela justiça americana. O governo Trump descobriu que ele agia para impedir as investigações de casos no Brasil. Isso é muito grave, né? E temos também a notícia que Lulinha é considerado o chefe da quadrilha. Ex-dirigente do INSS está denunciando ele e as coisas estão ficando muito ruim para o lado desse Lulinha. Aí tá muito lindo. Ministério da Energia diz não ter dinheiro nem para contas básicas. E após racha sobre os conflitos, BRICS termina a reunião sem declaração conjunta, né? O BRICS está também se colocando aí que eles não entraram num acordo real sobre a situação. Aí, tá? TV brasileira enfrenta a crise de criatividade. Veja, o Diário do Brasil diz que, né, as novelas, aquelas coisas de dramaturgia e tal, não tem mais atraído as pessoas. As pessoas estão cada vez mais abandonando essas notícias da televisão e partindo mais para a internet, né?
Então a criatividade ela está sendo limitada na TV, ninguém mais praticamente assiste esses programas aí, sim, buscando o streaming na internet, né? Justiça absorve o vereador que se recusou a ler projeto LGBT. Veja o Diário de Notícias Brasil, mas tá louco, cada coisa. José Dirceu mantém pré-candidatura mesmo após seu diagnóstico de doença, com 80 anos, né? Ele quer ser candidato a deputado federal. E mesmo cada coisa que a gente vê. ST nega a pais direito de retirar filhos de aula sobre o gênero. Veja só a nossa justiça o que está fazendo, né? Os pais não têm o direito de opinar sobre seus filhos. Então é isso que eles querem contra nós. É um absurdo. Então é um absurdo. A gente vê cada vez mais desmandos e coisas acontecendo, como o Rio de Janeiro, que recebeu vários bilhões e mais bilhões, né? E a gente quer prestação de contas desse dinheiro enviado pelo governo federal durante a Pand. O governador Wilson Witzel, né, ele está escondendo esse dinheiro em algum lugar. A gente quer ver esse dinheiro para o público e não para o bolso desses políticos aí. O Acre também recebeu os 6,8 bilhões. Queremos prestação de contas. A Bahia recebeu 67 bilhões, mais auxílio de 25 bilhões ao governador Rui Costa. Queremos prestação de contas do dinheiro enviado pelo governo durante a Pand. Roraima recebeu 5 bilhões e queremos prestação de contas. Onde é que está esse dinheiro? Também o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, recebeu 9,8 bilhões. E mais 3 bilhões de auxílio. Paraná também recebeu 38 bilhões com o governador Ratinho Júnior. E aí não tem prestação de conta. Pegaram o dinheiro simplesmente, né? Sumiram. Compraram ali duas coisinhas, né? E Santa Catarina recebeu 21 bilhões de reais para o governador Carlos Moisés. Queremos a prestação de conta desse governo, né? Cobre o governador do seu estado sobre isso. Rio Grande do Norte também, a Fátima Bezerra ganhou 18 bilhões mais 5 bilhões. Um absurdo isso, um absurdo, isso revolta. Rondônia, 8 bilhões. Pará recebeu 39 bilhões. Helder Barbalho, né? Que era, São Paulo recebeu 135 bilhões, mais 55 bilhões de auxílio. O governador João Dória, que dê as contas desse dinheiro. Mato Grosso recebeu 11 bilhões. Onde estão as contas disso? Amazonas, 18, Maranhão, 36, o governador era o Flávio Dino, né? Rio Grande do Sul também recebeu 40, Eduardo Leite, aqui no meu estado, mais 12 bilhões de auxílio, são 53 bilhões aqui para o Rio Grande do Sul. Onde é que foi esse dinheiro que quando teve a cheia não tiveram dinheiro nem para conseguir ajudar o seu povo a resgatar? O Distrito Federal também, o meu estado aqui está um absurdo isso, né? Aqui vemos o Distrito Federal recebeu também mais de 12, 13 bilhões e outros, Mato Grosso 15, Ceará recebeu 42. Onde é que estão esse dinheiro? Amapá, Alagoas, onde é que está esse dinheiro? Pernambuco, onde é que está esse dinheiro, governadores? Sergipe, 12 bilhões, onde é que está esse dinheiro? Bahia, quase 100 bilhões receberam, né? Queremos prestação de contas, gente. Isso não é mais possível, né? Bom, vamos em frente, tá? Isso aí é uma denúncia, um desabafo que a gente faz. Autoridades, queremos o nosso dinheiro que foi levado ilegalmente para esses locais para comprar supostos ventiladores ou algo parecido que nunca foram comprados, foi parar no bolso de muita gente. Aí isso é um absurdo. Bom, a cidade paraguaia vira destino, continuando aqui, de brasileiros, né? A gente fica até meio exaltado. O Paraguai parece que está sendo a nova Suíça. E agora vemos chegada de ônibus da China, tá? Cargueiro da China traz frotas de ônibus para o Brasil. 90 ônibus elétricos chineses, né? Com tantas indústrias aqui maravilhosas, temos a Marco Polo na minha terra, temos a Nicolas, tem outras empresas de ônibus maravilhosas. Não precisava trazer ônibus da China, porque isso aí é uma coisa que não está dando certo. Isso aí tem jogada política, né? Tem jogada política aí. Aqui também cresce pressão alta em jovens, que preocupa especialistas, né? Idoso dado como ido volta a apresentar sinais vitais em São Paulo, ressuscitou, né? E ST decide que é obrigatório comprovar
a VA contra a COV para matrícula em escolas de Santa Catarina. Né? Então, a maioria do plenário considerou que os municípios que acabaram com a exigência, né, extrapolaram sua competência. Agora voltou a exigência em Santa Catarina. Olá, Santa Catarina, estão andando para trás aí, né, ou andando para frente. Que é isso? Um estado rico como Santa Catarina não pode ter mais esses absurdos aí. A gente já sabe que, né, que o que está acontecendo é tudo uma grande trama, como isso aqui. Ex-vice-presidente da PFI-ZR denuncia que as VAs foram desenvolvidas para, né, botar todo mundo embaixo dos 7 palmos de fundura na terra e reduzir fertilidade. É isso que vocês querem com nossos pequenos? É isso que querem, né? Apresento para vocês o diretor da Anvisa, né? Não ria não, é esse aí que tá aí. Ele apareceu também fazendo uma maior orgia aí nos carnavais, nas coisas, né? Meu Deus, cada coisa que a gente tem que ver, né? Ó, fuma, bebe cachaça, vota no PT e diz que não vai comprar IP porque faz mal. Vem, eu te contar. O burrômetro continua forte aí, né? Muito burro, não se arrependeu. Burro pra caramba, ainda defende. Burro recuperável, vai votar nele de novo. Esse é o burrômetro. Por isso, não discuta com o petista. Você não é psiquiatra, né? Você vai fazer o que... Bom, então, existe uma terra onde o delito só pode ser investigado se os criminosos autorizarem. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Hantavirus chegando. E a Organização de Saúde, né, tá falando muito desse bichinho aí. Porto Alegre também, uma super bactéria foi achada, né, encontraram em amostras d'água, mas eles, enfim, é muita conversa, não vai acontecer nada, né? E a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde acaba de classificar frequências eletromagnéticas como um agente terapêutico da classe 1, em um documento interno que foi divulgado agora, ou seja, eles estão considerando aparelhos de frequência eletromagnéticas com a mesma classificação como se fosse uma intervenção cirúrgica ou algo parecido. Um reconhecimento total das novas tecnologias que estão vindo aí na Terra para melhorar a vida de todo mundo. Isso é uma notícia excelente, né? Se é que eles não vão desistir e voltar atrás. E, gente, tem muita coisa, perdoem, mas nós temos que denunciar todos os erros e limpar o Brasil a fundo. É por isso que a gente está aqui nesse trabalho de exposição de tudo que foi errado, tá? Vai compartilhando, deixa seu like, quem puder ajudar aqui o canal. Agradeço pra gente, colabore com a gente. Portugal, estarei em Portugal dia 31 de maio. Um grande abraço, pessoal de Portugal, vai chegando aí. Um beijo a todos, a luz venceu. Beijão, queridos, né? Fiquem com Deus, compartilhe e assistam os demais vídeos do dia de hoje.